Hoje, meus irmãos, nós vamos ler duas passagens, né? E a primeira está no livro de Êxodo, capítulo 12. E se você já quiser adiantar a segunda, está no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 21. Êxodo 12, nós vamos ler, irmãos, do 1 até o 14. É motivo de muita alegria para mim ver as crianças do jeito que estão aqui, louvando, tendo oportunidade. A palavra do Senhor fala em Provérbios 22:1. Instrui a criança no caminho que deve andar e quando o velho não se desviará dela. Então aqui nós estamos colocando a criança no caminho certo. É melhor ver a criança aqui louvando ao Senhor do que ver uma criança dessa em casa, presenciando situações desagradáveis com seus pais, com seus amiguinhos de escola. Então, que as crianças sejam instruídas da maneira correta, amém? Todos acharam a parte de Êxodo no capítulo 12? Então, convido os irmãos a acompanharem a leitura. Na minha tradução diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por ali calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas nossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Tá? Então quero que você perceba, antes da gente ler a segunda mensagem, quero que você perceba aqui e repita comigo. A primeira palavra-chave aqui é o cordeiro. Vamos lá, cordeiro, sangue e libertação. Cordeiro, sangue e libertação. Amém? Então vamos lá em Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Todos acharam? Amém? Marcos 15, 21. Na minha versão diz: E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Amém? Então, meus amados, nós estamos hoje nos referindo a um culto pascal. Estamos diante de uma das maiores comemorações de todos os tempos na era cristã, na vida de um cristão, amém? Então, eu quero mostrar para você que o Cordeiro Pascal é um símbolo que vem desde a época do Êxodo, do Egito, né? E bem antes disso, a oferta através do Cordeiro, ela era feita desde o Gênesis. Então, desde Abrão já era feito o sacrifício por Cordeiro, e o Cordeiro, ele tem uma representação muito grande na Bíblia e tem uma representação muito grande para nós que somos cristãos, filhos e salvos pelo sangue do Senhor Jesus, amém?
Então, ontem nós estudamos no grupo de jovens, havia diversas formas de ofertar a Deus. E uma delas era pelo pecado. Quando a pessoa tinha um pecado e ela precisava ser liberta desse pecado, ela ia com um cordeiro, nas mesmas especificações que estão aqui, até o sacerdote da cidade. O cordeiro não poderia ter mancha, não poderia ter defeito, ele não poderia ter nenhum tipo de mancha no seu corpo, nada. Ele tinha que ser um cordeiro branquinho. Então ele tinha que ser levado até o sumo sacerdote. O sacerdote iria fazer ali um holocausto para que o pecado da pessoa pudesse ser livrado através da vida daquele cordeiro. Quantos entendem? Amém? O sacrifício desse cordeiro era mais ou menos assim. Ele chegava, entregava o cordeiro na mão do sacerdote, o sacerdote examinava o cordeiro, então ele pegava o cordeiro, olhava, via se ele tinha alguma mancha, olhava nos olhos para ver se ele não era cego, abria a boca para ver se ele tinha tudo certinho, dava uma volta nele, passava a mão nele para ver se não tinha nenhum caroço, e visto que o cordeiro era bom, puro, sem defeito, sem mancha, então o sacerdote ordenava que o pecador que queria se livrar do pecado colocasse sobre a cabeça do cordeiro as mãos, e através de uma oração que o sacerdote fazia até o Senhor, era uma simbologia de como se o pecado da pessoa que estava ali entregando o cordeiro passasse para o cordeiro. E a partir dali, ao final da oração, a pessoa se via livre do pecado, e então o cordeiro era imolado no altar como sacrifício ao Senhor, simbolizando que os pecados daquela pessoa foram queimados. Amém? Nesse caso, Moisés foi alertado por Deus que deveria ser sacrificado um cordeiro com o objetivo de salvação. Tá? Então o primeiro cordeiro que eu citei aqui foi para libertação dos pecados. Esse segundo eu vejo como salvação. Por quê? Porque você pega o cordeiro, e o cordeiro é um cordeiro semelhante ao que nós conhecemos, também conhecido como Jesus Cristo de Nazaré, que salvou a minha e a sua vida, amém? E se a gente começar a observar a semelhança que tem entre o cordeiro que era separado, que foi separado por Moisés pelas famílias hebreias no Egito, com Jesus Cristo, nós vemos que o cordeiro também não podia ter defeito. O cordeiro, ele foi guardado durante um tempo para ser sacrificado, e o seu sangue utilizado para separar quem era hebreu e quem era egípcio. Então, irmãos, o cordeiro não poderia ter nenhum pecado, o que morreu por mim e por você, porque os nossos pecados estariam sobre ele. Amém? No caso desse de Moisés, o cordeiro que foi sacrificado para que houvesse libertação, também não poderia ter nenhum defeito. E o sangue, após o sacrifício, após tudo aquilo que a gente leu em Êxodo 12, o sangue era passado nos umbrais da porta, porque o Senhor falou: ó Moisés, nessa noite eu vou estar passando aí na terra do Egito e vou estar matando os primogênitos, desde homens até animais. Só que aquele que tiver o sangue na porta, eu não vou tocar, porque eu sei que aquele que tiver o sangue na porta é meu escolhido. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Quem tem o sangue na porta é escolhido do Senhor e tem vida eterna garantida. O sangue do cordeiro que foi sacrificado por mim e por você nos livra. Só que tinha que ser um cordeiro sem mancha. Tinha que ser um cordeiro sem pecado, porque o meu e o seu pecado foi passado para ele. E esse sangue foi utilizado para salvar a vida daquele povo judeu, e o Senhor trouxe salvação através do sangue que foi colocado nos umbrais. E eu quero dizer para você, meu irmão, que se o sangue do Senhor estiver na porta da sua vida, não adianta o inimigo tentar trazer espírito de morte, espírito de derrota, espírito de depressão sobre a sua vida, porque o Senhor envia agora um anjo para livrar você de todas essas intentadas do inimigo sobre a sua vida, exatamente por um único motivo: o sangue que foi derramado sobre a porta da sua vida. Existe um sangue que foi derramado nas nossas portas, na porta das nossas vidas. E eu queria falar um pouquinho mais sobre Simão Cirineu. E eu gostei quando eu estava lendo sobre Simão Cirineu, por quê? Porque aqui ele deu um detalhe bacana, além do nome dele. Ele aparece aqui somente em um versículo na Bíblia, mas ele tem o nome citado, para toda a história ficou guardado o nome Simão Cirineu. Existem pessoas que passaram na Bíblia
e foram usadas extremamente por Deus, e foram colocadas no caminho de Jesus, e são lembradas como, por exemplo, mulher do fluxo de sangue, ou a mulher do tanque, ou a mulher que Jesus conversou quando ele estava no deserto, e não tem o nome citado. Então eu entendi que a pessoa, para ter o nome gravado no livro da Bíblia, tem que ter alguma importância para o Senhor. Quantos me entendem? E eu me peguei e falei, poxa, por que Simão Cirineu? E aí eu fui pesquisar. E eu vi que Cirineu é uma dica de onde ele vem, e não o seu sobrenome. Então Cirineu não é o sobrenome de Simão. Cirineu é da onde ele vem, da cidade de Cirene. E eu estava vendo, poxa vida, Cirene está localizada na costa da África do Norte. E eu vi, poxa, na África, na costa da África, no norte da África. E eu vi e falei, caramba, o que um africano estava fazendo em Jerusalém no dia do sacrifício do Cordeiro Pascal? E eu falo com precisão porque nós lemos, dia 14 de abril será celebrado por todas as gerações essa memória do sacrifício do Cordeiro Pascal. E foi bem no dia que o Senhor Jesus passou pela Via Dolorosa. E ele estava lá. E na sua grande maioria, os africanos, pelo menos na época de Jesus Cristo, eles não eram cristãos. Eles eram politeístas. Eles acreditavam em entidades, consultavam mortos, faziam pacto com Satanás, tinham adoração a deuses de estátua, a coisas, animais. Eles adoravam a um monte de coisa, menos a Deus. E eu achei estranho, porque o que um cara proveniente dessa região estava fazendo em Jerusalém no dia da data mais importante da era cristã, que é o sacrifício do Cordeiro? E aí, o que me remete a uma resposta bem plausível é o próprio nome dele, Simão. Simão é um nome judeu, de um dos filhos de Jacó. Então significa que Simão é proveniente de uma linhagem hebreia. E eu fui pesquisar o porquê disso. Então eu encontrei, irmãos, a cidade de Cirene, localizada no que hoje nós conhecemos como Líbia, entre a Líbia e a Tunísia, como se fosse uma divisão. Há pessoas que dizem até que é a Etiópia, mas pela pesquisa que eu fiz, encontra-se na Líbia, entre a Líbia e a Tunísia. E ali naquela época, conforme fala em Atos 6:9, existia como se fosse um braço do judaísmo cristão lá. Nós podemos acompanhar na leitura em Atos 6:9 para quem tiver interesse. E essas pessoas auxiliavam, inclusive mandando mantimentos para o templo na era de Jesus. Então, Simão Cirineu, ele era um africano judeu e que sabia o que estava fazendo ali. Por que eu estou falando tudo isso? Porque na época que Jesus Cristo faleceu, no meu e no seu lugar, eram comemorado o sacrifício do Cordeiro, conforme está escrito no livro de Êxodo. E esse sacrifício do Cordeiro, ele era mais ou menos da seguinte maneira. Hoje, existem duas cidades de Jerusalém. Quem está entendendo, diga amém. A Nova Jerusalém e a Jerusalém, né, que é tida como Jerusalém moderna, e a Jerusalém na época de Jesus, que era uma cidade pequena, que hoje, por si só, existem somente 3 bairros nessa Jerusalém antiga, que é o árabe judeu e tem os cristãos que não acreditam, o árabe judeu e os cristãos, exatamente, os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, os árabes e os cristãos. Então é uma cidade pequena. E eu vi que Jerusalém, irmãos, a Jerusalém antiga, ela está a pelo menos 8 metros de altura se comparado à Nova Jerusalém. E eu fui pesquisar o porquê. Isso se dá devido a inúmeras guerras e devido aos inúmeros ataques que a cidade de Jerusalém recebia na época. Tanto de Jesus, quanto depois, quanto antes. Então o que acontecia? Você construía lá a sua casa, você construía o seu império, você dava o seu melhor para construir alguma coisa, vinha o inimigo e derrubava. E o Senhor falava, reconstrói. E você ia lá, reconstruía novamente. E estava tudo pronto, você estava feliz, o inimigo vinha e derrubava tudo de novo. E nessa de construir, desconstrói, constrói, desconstrói, 8 metros acima do entulho. E sabe o que eu estou percebendo com isso, irmãos? Eu percebi que cada vez que você constrói uma coisa e o inimigo tenta destruir, você fica mais alto. Quanto mais alto você fica, mais perto do Senhor você está. E quanto mais perto do Senhor você está, é um nível espiritual que o Senhor está elevando na sua vida.
É o nível espiritual da sua vida que o Senhor está elevando. Então, eu quero dizer para você, irmão, se você está passando por uma guerra, o inimigo está destruindo tudo, não se preocupa. O Senhor vai colocar recurso na sua mão, você vai construir, porque Ele está usando esse momento para que você ganhe maturidade espiritual para chegar mais perto dEle. Amém? Então não adianta, irmão, se for para reconstruir 10, 15, 20 vezes aquilo que o Senhor está colocando na sua mão, reconstrua, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Todo o sacrifício pelo Senhor Jesus Cristo vale a pena. É doloroso? É doloroso. Mas tem muita gente que só aprende debaixo de guerra. Tem muita gente que só enxerga novas coisas debaixo de guerra. E é nessas que o Senhor usa pessoas que a gente até não espera para destruir algumas coisas que a gente construiu. Por quê? Porque é mais um degrau que a gente vai subir na nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, nessa antiga Jerusalém, na época do Senhor Jesus Cristo, quando Ele saiu da parte onde Ele havia sido chicoteado, Ele foi condenado e Ele pegou a cruz, que não era uma cruz que havia sido preparado para Ele. Porque no seu lugar quem ia ser condenado ia ser Barrabás, amém? Quantos entendem? Amém? Barrabás ia ser condenado no seu lugar. E Barrabás não tinha a mesma estatura, não tinha o mesmo peso que Jesus. Aproximadamente, tá? Eu estou dizendo aqui coisas aproximadas. Estima-se que o peso da cruz era de 70 quilos. E Jesus carregou por mim e por você uma cruz que não era dele. Porque se fosse para carregar uma cruz pelos nossos pecados, Jesus, a gente teria que carregar a nossa própria cruz, mas Jesus era o Cordeiro puro que desceu do céu, não tinha pecado, foi imolado pela minha e pela sua vida, então não tinha cruz para Jesus, não tinha uma cruz que fosse o suficiente para Jesus, porque ele não tinha pecado, amém? Então ele carregou a minha e a sua cruz. Ele carregou o meu e o seu pecado naquela cruz, porque a cruz não tem a medida dele, a cruz tem a minha e a sua medida. A cruz tem a medida do meu e do seu pecado. Então ele pegou a cruz e veio. E foi descendo. Ele foi descendo, sentido, a Via Dolorosa, para quem não conhece, é como se fosse uma rua estreita que tem duas esquinas. E Jesus foi para ser crucificado no Gólgota, que ficava do lado de fora da cidade de Jerusalém, amém? Ele desceu aquela rua. No mesmo tempo que ele estava descendo, sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo apedrejado, vinha Simão Cirineu para fazer o sacrifício, para ver o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro, irmãos, era basicamente como uma ilustração aproximada. Era ele acontecia num templo, num átrio, questão de 10 vezes maior do que esse, com um lugar onde tinha 2,80 metros de altura, segundo as especificações que estão no livro do Levítico, quem quiser acompanhar depois, tá? E acontecia o quê? Que aquele lugar ficava cheio de hebreus vestidos de veste branca, de linho fino. Toda vez que a Bíblia fala linho fino, ele está falando de justiça. Amém? Então, tinha uma condição para que você pudesse ver o sacrifício do Cordeiro. Você não podia estar com a sua veste suja. Você não podia ter mancha na sua veste. Você não podia estar com a sua veste amassada. Por quê? Porque perante o Senhor, a justiça que nos veste tem que estar perfeita. Amém? Quantos me entendem? Amém? E isso acontece até hoje, mesmo o sacrifício do Cordeiro não acontecendo mais. Por quê? Porque se a gente quiser ver o Cordeiro Pascal que deu a vida por mim e por você, a gente tem que estar com a nossa veste branca. Amém? Então, se porventura tivesse alguém com a veste suja, tinha um guarda na porta que falava, ó, você não pode entrar. Porque para ver o Cordeiro você tem que estar com a sua veste limpa. Então a pessoa era impedida. E via gente de vários lugares do mundo para ver o sacrifício do Cordeiro Pascal. Simão Cirineu estava a mais ou menos 2.600 quilômetros de distância. E ele veio. Chegando perto, eu acredito que ele não veio com a roupa vestida, lógico, por uma viagem tão longa dessa, ele deve ter guardado na bolsa. Quando ele entrou pela cidade, ele parou na esquina, por quê? Porque ele ia subir para acompanhar o sacrifício do Cordeiro. Só que quando ele olhou o que estava acontecendo, ele viu uma multidão descendo, ele teve que ficar parado naquela esquina. E essa esquina até hoje tem a pedra com o nome de Simão Cirineu. Foi aonde Jesus teve um encontro com ele. Então, eu imagino que ele chegou naquela esquina, ele abriu a mochila dele, pegou
a roupa, colocou, viu, não estava amassada, estava branquinha, e falou, beleza, agora eu vou ver o sacrifício do cordeiro. Quando ele foi subir, ele viu aquela multidão gritando, descendo, guardas com lanças levantadas, o pessoal apedrejando alguém que não dava para ver, xingando alguém. E ele falou, meu Deus, e agora? O que eu faço? E eu quero dizer para você, meu irmão, que você veio buscar uma resposta hoje aqui, e o Senhor manda te dizer, não retroceda na esquina da sua vida, espera, mas espera com fé no Senhor. Espera com fé no Senhor. Foi o que Simão Cirineu fez. Ele tinha duas opções, ou ele voltava para onde ele veio e colocava tudo a perder, ou ele esperava, e ele resolveu esperar, que é a melhor situação que a gente tem, é esperar, mas esperar no Senhor, deleitar na fé, aguardar que o melhor está por vir, mesmo que você veja que uma multidão está no lugar onde você deveria estar sozinho com o Senhor. Então ele esperou, e ele veio de longe, ele viu alguém vindo, ele viu que alguém estava vindo e ele estava precisando daquele sacrifício. Ele estava precisando ver o Cordeiro Pascal. E o Cordeiro Pascal, meus amados, ele era um sacrifício que tinha um ritual mais ou menos assim. Num átrio semelhante a esse que eu falei, de aproximadamente 10 vezes esse tamanho, com 2,80 de altura, tinha uma cortina onde ficava o sumo sacerdote atrás da cortina com um cordeiro, com as descrições que nós lemos, branco, sem defeito, sem nenhuma mancha, ia ser imolado por aqueles pecados das pessoas que estavam lá. Amém? Então, o sumo sacerdote vinha com esse cordeiro arrastado na mão esquerda. Então ele prendia a cabeça do cordeiro na mão esquerda dele, colava junto ao corpo e vinha arrastando o cordeiro. E o cordeiro, irmãos, nessa hora estava sendo testado. Por quê? Porque o cordeiro que é cordeiro, diante da aprovação, ele não berra. O cordeiro pode até chorar, mas ele não berra. Então, irmãos, eu identifico que nessa parte, para a gente ser cordeiro, nós não podemos berrar diante das adversidades. O negócio é dobrar o joelho, lágrima nos olhos e confiança no Senhor. Porque o cordeiro estava sendo degolado naquele momento. Estava com os olhos esbugalhados, com a língua para fora, mas ele não abriu a boca para reclamar. Cordeiro não berra. Porque quem berra, irmãos, é bode. E bode não vive em rebanho. Amém? Cordeiro estava para ser imolado. E Simão Cirineu foi para ver aquele sacrifício. Após o cordeiro ser testado para ver se ele ia berrar ou não, o que acontecia? O sumo sacerdote pegava o cordeiro e pegava uma lâmina, cortava a jugular e aquilo começava a jorrar sangue. E tinha um altar semelhante a esse, só que de pedra, aonde ele ia ser imolado. Então o cordeiro pegava, o sacerdote pegava o cordeiro pelas patas traseiras e de ponta cabeça fazia um círculo no sentido anti-horário 7 vezes em cima do altar. Quem está me entendendo, diga amém. 7 vezes em cima do altar. E aquele sangue jorrava em cima do altar, porque você cortava a jugular no momento que o cordeiro já estava morto. Após dar as 7 voltas, ele colocava o cordeiro em cima do sangue, para que ele pudesse dar início ao holocausto. Só que naquele momento ele já não poderia tocar mais no sangue. Por quê? Porque senão ele, com os pecados dele, iria contaminar o sangue, que iria purificar o pessoal que estava lá embaixo esperando o sacrifício do cordeiro. Então ele pegava uma esponja, que na Bíblia a gente conhece como isopo. No Salmo 51:7 fala: purifica-me com o isopo e ficarei limpo. O isopo é o mesmo que a Carolzinha leu, que foi dado como uma esponja para Jesus poder sanar, poder tirar a sede dele, né? Mas colocaram um vinagre. Então ele pegava o isopo, comprimia o isopo, chegava no altar e soltava. E o isopo sugava todo o sangue que estava ao redor. Só que naquele momento ele não poderia tocar na esponja de isopo com o sangue. Por quê? Porque o sangue iria purificar o pessoal. Então, segundo a tradição, ele tem que pegar uma madeira, enfincar no isopo e erguer para que todos possam ver o resultado do sacrifício do cordeiro. E ele só poderia sair dessa posição, irmãos, quando o sangue escorria na madeira até a mão dele. É por isso que Jesus Cristo não morreu sufocado,
não morreu asfixiado, não morreu queimado, porque o sangue tinha que correr na madeira para que o meu e o seu pecado pudesse ser purificado. E conforme estava escrito em Isaías, nenhum osso se quebrou. E o cordeiro não podia ter defeito, não podia ter osso quebrado. E durante o ritual, o osso do cordeiro não era quebrado. Então, durante o ritual que Jesus passou pela mim e pela sua vida, não houve quebra de ossos. Quantos me entendem? Digam amém. A partir do momento em que o sumo sacerdote estava com a madeira, com o sangue, a sua mão cheia de sangue do cordeiro e o sopro enfincado na madeira, ele fazia um movimento assim, ó. E quem estava embaixo, era para isso que eles vinham até Jerusalém. Porque quem estava embaixo recebeu uma gotinha de sangue na sua veste branca. E eles acreditavam que, com a gota de sangue na veste branca, eles eram purificados do seu pecado. Então pessoas vinham de longe, meu irmão, minha irmã, para ver o sacrifício do cordeiro e receber sobre a sua veste branca uma gotinha de sangue. Qual é o valor que a gente tem dado para o sangue de Jesus derramado pela gente? Qual sacrifício você tem feito pelo sangue que foi derramado por você? Porque foi um sangue, e não foi só uma gotinha não, foi um sangue para te lavar, para te redimir dos seus pecados. É um sangue que te purificou. Simão Cirineu era escolhido do Senhor, porque no meio de africanos, pagãos, ele era um judeu. E eu quero dizer para você, você é um escolhido do Senhor, independente de onde você estiver. O ambiente que você vive não faz quem você é, mas aquele que está dentro de você faz quem você é no ambiente onde você vive, amém? Deus vai usar você para levar o sangue do cordeiro até as outras pessoas que estão ao seu redor. E o Senhor não tem uma gotinha de sangue para você que está aqui. Porque assim como Simão Cirineu foi buscar uma gotinha de sangue, às vezes a gente pega e vai buscar uma gotinha de sangue em lugar errado. Ele foi ali buscar o sacrifício do cordeiro errado. Porque o cordeiro que estava sendo sacrificado ali já não era mais aquele cordeiro. Aquele cordeiro, já, a simbologia dele já não poderia ter mais o poder de purificar o pecado da vida de Simão Cirineu. Mas o cordeiro que desceu do céu, sim. O cordeiro que desceu do céu poderia nos livrar de todo o pecado. E Simão Cirineu estava lá esperando. E ele estava pensando nesse sacrifício que ia acontecer, porque ele veio para isso. Naquele momento ele pegou, abriu a malinha dele, colocou a veste branca e falou, bom, vou esperar esse pessoal passar. Estou conjecturando, lógico. Vou esperar esse pessoal passar e assim que eles passarem eu vou para o sacrifício, recebo minhas gotinhas, né? Estou chegando cedo já exatamente para ficar perto do púlpito. Lá eu tenho certeza que vai cair alguma coisinha, né? E aí, irmãos, eu percebo que se ele tirou, porque dificilmente ele, pelo tamanho da viagem que ele fez, dificilmente ele estava com a veste vestida, porque senão ele já teria sujado ela. Então ele tinha guardado. E se ele tirou uma veste branca de linho fino, que significa justiça, eu entendo que assim como nós devemos fazer, Simão Cirineu guardou a justiça do Rei dos Reis, porque ele era um escolhido do Senhor. E quem é escolhido do Senhor tem que viver a justiça do Rei dos Reis. Quem é escolhido do Senhor tem que ter veste branca. Só que a diferença da nossa veste para a veste do pessoal daquela época é que a nossa veste está toda ensanguentada, não tem uma gotinha de sangue não. Nós somos lavados e você não pode ser lavado por uma gota de sangue. Um sangue escorreu por você na madeira. E ele chegou na mão do sacerdote. E aí purificou os pecados. E o sangue que correu da madeira hoje purifica o meu e o seu pecado. Nós somos livres do pecado. Alguém foi crucificado numa cruz que tinha a minha medida, a sua medida, para me livrar e para te livrar dos nossos pecados. Um cordeiro que não tinha nenhum defeito. Quantos me entendem? Digam amém. O Senhor te escolheu para estar aqui nessa noite, mas não é para receber uma gotinha de sangue não. Você veio aqui procurando uma gotinha de sangue. Igual Simão Cirineu. E às vezes a gente procura essa gotinha de sangue fora daqui. E eu quero dizer para você, irmão, se você procurar gotinha de sangue fora daqui, você pode encontrar gotinha de sangue, mas nesse lugar, na casa do Senhor, você é lavado com o sangue do Senhor. Então é esse sacrifício que você tem que vir buscar. E Simão Cirineu, irmão, estava lá esperando. E aquilo foi se aproximando dele, aquela multidão foi se aproximando dele.
E aí ele viu que tinha alguém sendo condenado lá no meio daqueles guardas. E ele estava parado junto à pedra, esperando passar aquilo para que ele pudesse subir, no sentido contrário de onde eles estavam vindo para ver o sacrifício do cordeiro. E às vezes a gente acha que as coisas estão bem porque ninguém está mexendo com a gente, né, irmãos? E a gente está quietinho no nosso canto, falando, beleza, está tudo certo, não estou tendo trabalho nenhum. Mas quando Deus te escolheu, Ele não vai deixar você quieto. Se Deus te escolheu, Ele não vai deixar você quieto. Então veio o condenado, e Simão estava olhando aquela cena, e via que o pessoal xingava aquele condenado, e via que o pessoal cuspia naquele condenado, maldiziam aquele condenado. E aquele condenado carregava uma placa pendurada no seu pescoço, que é a mesma placa que foi pregada na cruz, porque através dessa placa era identificado qual era a sentença que foi dada para aquela pessoa, porque a morte de cruz era uma pena capital. Era para estuprador, era para assassino, e ele quis entender o porquê que aquele cara estava sendo sacrificado daquele jeito, estava sendo morto daquele jeito. E ele leu na plaquinha: esse é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E ele falou: qual é o pecado desse cara? O que esse cara fez de errado? O que ele fez de errado? Ele sabia, ele tinha um coração judeu. Então ele tinha um amor no coração. E quando ele viu aquele olhar vindo na direção dele, ele percebeu que da sua cabeça já corria sangue, uma coroa de espinhos. E seu corpo estava todo chicoteado, desde as costas até os pés. E aquele sangue ia marcando os passos que Jesus Cristo dava. Ele ia pisando e o sangue ia ficando no chão, marcado. E ele percebeu que tinha pessoas que estavam xingando Jesus, mas também tinham pessoas que buscavam pisar ali onde Jesus pisou e estava sujo de sangue. E aquelas pessoas pisavam ali e automaticamente eram curadas. Porque está escrito no livro de Isaías que pelas suas pisaduras fomos sarados. E aonde Jesus pisava, quem pisava atrás era curado. Era purificado através do sangue do Cordeiro. Você quer ser purificado nessa noite? Pisa onde Jesus pisou. Você quer ser sarado? Pisa onde Jesus pisou. Tá sujo? Sim, de sangue que foi derramado por mim e por você. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então quem sabia pisava em cima. E era curado. E era curado. E era curado. E ele percebeu isso. Que algumas pessoas xingavam, mas algumas pessoas comemoravam. Porque eram curadas. Matem esse malfeitor, e outras pessoas: eu fui curado. Eu fui curado. E Simão Cirineu observava aquilo e falava: poxa vida, o que está acontecendo, cara? Esse cara não tem defeito, alguns dizem que foram curados. E aquele condenado, depois de carregar uma cruz pesada, cansado, pois também se fez homem, assim como nós, ele cai aos pés de Simão Cirineu, próximo a Simão Cirineu. E quando alguém cai aos nossos pés, geralmente qual é a atitude que a gente tem, irmãos? Poxa vida, que dó. Ô, irmão, vou orar pela sua vida, viu? Pode ter certeza que Deus vai mudar seu quadro, tá? Deus abençoe. Eu vou lembrar dos irmãos. Olha, vou até colocar no caderninho de oração da igreja. Cadê o caderninho? Irmão, se a pessoa caiu no seu pé, porque Deus preparou você para ajudar ela. Você é um escolhido. Deus não vai te deixar sossegado. Simão estava sossegado lá na esquina. Estava esperando o pessoal passar. Ele queria ir no sentido contrário daquilo. E tem gente que quer ir no sentido contrário daquilo que deveria fazer. E o Senhor está te dizendo hoje: você é meu escolhido. Não faça aquilo que eu não mandei você fazer. Não vá atrás de sacrifício que não vai mudar a sua vida. Você é um escolhido do Senhor. E Simão estava olhando aquilo e falou: meu Deus, e agora? Eu não posso sujar minha roupa, porque eu já estou com a roupa branca. Se eu sujar, não consigo entrar lá. Então eu vou esperar isso aqui parar de acontecer. Só que ele olhou, e aquele condenado olhou com um olhar de piedade para Simão, com um olhar de dor. Um olhar de dor de quem estava sofrendo sem ter nenhum pecado. Como se o olhar dele dissesse assim: eu estou fazendo isso por você.
Essa cruz aqui tem o seu tamanho. Mas eu não estou abrindo a boca. Por quê? Porque cordeiro que é cordeiro não abre a boca na hora da tribulação. E como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro para morrer pela minha e pela sua vida, pela minha e pela sua salvação, meu irmão. Imagina só aquele olhar na sua direção. Imagina aquele olhar na sua direção. E olha, irmãos, eu falo, ele está olhando porque eu estou sentindo a presença dele aqui. Está forte. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E aí, Simão olha tudo aquilo e fala, não posso sujar minha roupa, eu tenho que esperar isso aqui acabar, e vai se afastando. E um dos guardas fala, ei, não foge não, isso aqui é para você levar. Não foge da responsabilidade que Deus te deu não, irmão. É pesada a cruz? É pesada. Mas não foge, vai valer a pena. Vai valer a pena. Às vezes a gente troca um sacrifício que a gente deveria fazer para Deus por um sacrifício pelo mundo, e isso não tem valor nenhum. Agora, quanto mais pesado for a nossa cruz, mais ensanguentado a gente vai ficar do sangue do Cordeiro. Ele olhou aquela cruz toda ensanguentada. Alguém todo sujo, chicoteado, cuspido. E o guarda manda ele ajudar aquela pessoa. E agora? Não, eu não posso não. Eu tô com a minha roupa limpinha. Eu não vim para isso aqui não. Pede para outro. Aí eu imagino o guarda falando assim: você vai ou não vai? Desembanha a espada e fala: e agora? Então às vezes a gente poderia optar por fazer as coisas por amor a Cristo. Mas Deus, quando a gente é escolhido, Ele nos chama nem que for pela dor, nem que for pelo medo. Porque quando Ele tem um negócio com você, Ele vai até o final para cumprir. E Ele quer que você permita que Ele cumpra o que Ele tem na sua vida. Se Ele tem uma promessa na sua vida, Ele quer te salvar através dessa promessa. Não impeça os planos do Senhor de acontecerem na sua vida. Vai doer? Vai doer. Vai manchar sua roupa? Vai manchar sua roupa. Mas eu te falo uma coisa, meu irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena. Jesus Cristo olhou para Simão Cirineu e com tudo dolorido, todo ensanguentado, e olhou com aquele olhar e ainda falou: vai valer a pena, Simão. Estou fazendo isso por você, mas vai valer a pena. E então Simão, e essa parte eu quero que você preste bastante atenção. Simão ajuda o condenado a se levantar. Jesus Cristo não tem força para levantar a cruz, nem mesmo para se levantar. Então ele coloca a mão numa pedra ao lado de Simão Cirineu, e essa pedra tem até hoje, e muitas pessoas vão até Jerusalém para tocar nessa pedra, exatamente onde Jesus tocou. Ele coloca uma mão na pedra e a outra mão ele coloca nos ombros de Simão Cirineu. Eu quero que você sinta agora o Senhor tocando nos seus ombros, com a mão ensanguentada pela redenção dos meus e dos seus pecados. Sente a mão do Senhor no seu ombro. Sente a mão do Senhor te tocar nessa noite. Sente o Senhor vindo até você e dizendo que está te livrando daquilo que está te causando problema hoje. A mão do Senhor está te tocando nessa noite. O sangue do Senhor está sobre os seus ombros nessa noite. Só que tinha uma condição, ele tinha que levar a cruz também. E às vezes a gente quer sentir a mão do Senhor no nosso ombro, mas a gente fala: não, a cruz eu não quero não, Senhor, vamos lá. Mas o plano envolve a cruz. E ele fala: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. E aquela cruz também era de Simão, porque o pecado de Simão estava naquela cruz. Só que o sangue já estava correndo naquela madeira. Então, no momento em que Simão colocou a cruz nas costas, tinha o peso de uma cruz nos ombros e a mão do Senhor no outro, automaticamente, eu tenho certeza que a vida de Simão mudou naquele dia. E eu quero dizer para você, irmão, hoje você veio buscar uma gotinha do sacrifício, mas o Cordeiro vivo que desceu do céu está aqui e está te lavando, te remindo com todo o sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. E Simão não estava entendendo muita coisa não, mas ele fez. E às vezes a gente não entende, né, irmãos? O porquê que isso acontece na nossa vida, né? Eu estava tão bem parado numa esquina com uma roupa branca, ninguém estava me enchendo o saco. E agora eu estou aqui com a sentença de um condenado
todo sujo de sangue, que não é meu. Por que isso está acontecendo? E eu quero dizer para você, irmão, às vezes a gente faz plano, mas os planos do Senhor muda os nossos planos, porque eles são melhores, eles são maiores do que os nossos planos. Então o plano de Simão de ter uma gotinha foi trocado pelo plano do Senhor de ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho certeza que a partir daquele momento Simão Cirineu virou outra pessoa. Tenho certeza. E na Bíblia fala que ele tinha 2 filhos. E a tradição judeia, meus amados, diz que as mulheres não poderiam participar desse ato religioso, devido à imposição da religião. Então o templo era todo fechado, apenas algumas arestas e lá dentro somente homens. No mesmo momento que estava acontecendo o sacrifício do cordeiro lá, estava acontecendo o sacrifício do cordeiro também na Via Dolorosa. Só que o negócio do Senhor não é com multidão, o negócio do Senhor é com os escolhidos. Então, ele estava morrendo por toda aquela multidão, mas quem teve uma experiência com ele foi um escolhido. Quem quer ter uma experiência com o Senhor aqui nessa noite? Quem quer sentir a mão do Senhor no seu ombro nessa noite, dá um glória a Deus, porque Ele está aqui. Ele está aqui, o Senhor está aqui nessa noite. É noite de Páscoa. Ainda não, mas é, né? É noite de Páscoa porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele veio com a minha e com a sua cruz nos ombros dele, para tocar no meu e no seu ombro, para dizer: filho, eu estou aqui, filho. Me ajuda a carregar a cruz para a gente ter uma experiência junto, filho. Vem caminhar comigo, filho. E a partir daquele dia, Simão Cirineu foi outra pessoa. Por quê? Porque ele caminhou com Jesus alguns passos. E quem caminha com Jesus nunca mais é o mesmo. Se você caminha com Jesus, você nunca mais é o mesmo. Ele veio buscar uma gotinha de sangue. Chegou em casa, seus filhos e sua mulher. E aí, pai? Deixa eu ver a sua veste. Porque se você tinha um pingo do sangue do cordeiro pascal na sua veste, aquilo era tido como um troféu. A roupa não era lavada, você guardava e no próximo sacrifício você comprava outra. E o linho fino era caro. E essa era uma situação que acontecia todos os anos. Era um evento que acontecia todos os anos, o sacrifício. Então, se você tinha uma gotinha, você guardava. Porque o sangue do cordeiro te purificou, segundo a tradição. Então, todas as pessoas, todas as famílias que deixavam com que o dono da família, o homem, saísse e fosse até o sacrifício, ficavam ansiosas aguardando. Por quê? Porque se ele redimisse o pecado, se o cordeiro, através do sangue, redimisse o pecado e trouxesse para casa, a salvação entrava naquela casa também. E hoje o Senhor quer levar a salvação para sua casa, meu amado. O Senhor quer levar a salvação para sua casa hoje. Você vai chegar na sua casa ensanguentado, porque o Senhor quer compartilhar a salvação que foi feita única e exclusivamente para você, com a cruz na sua medida, também para sua família, para a sua geração e para a geração da sua geração. Porque você é um escolhido. Amém? E então, Simão chega em casa e os filhos perguntam: e aí, pai, como é que foi? Deixa eu ver a sua roupa. E ele, sem falar nada, estou conjecturando, sem falar nada, tira a roupa da bolsa e mostra. E fala: olha, eu não sei o que aconteceu. Eu nunca vi um sacrifício como esse que aconteceu. Minha roupa está encharcada, mas não é do cordeiro que eu fui buscar. E é a roupa que eu usei para ajudar um cara que não parecia cordeiro, mas ele também não berrava na hora da tribulação. Que não era cordeiro, mas o sangue dele estava correndo na madeira. E aí eu imagino que ele quis falar com o Senhor, falar: Senhor, o Senhor sabe que eu fui lá para buscar um sacrifício, para ter os meus pecados redimidos. Fala comigo essa noite, Senhor. E ele abriu o livro lá em Isaías e viu que o cordeiro que foi entregue por mim e por você seria mudo, puro, para que o sangue fosse derramado na madeira, para purificar o pecado da humanidade. E ele viu
que estava escrito que pelas suas pisaduras seríamos sarados. E ele lembrava, tinha pessoa que comemorava lá depois que ele passava, falava que estava curada. Alguns se alegravam daquele condenado estar sendo entregue para a morte, mas algumas pessoas se alegravam falando que tinham sido curadas porque pisavam nos pés dele. E aí ele entendeu que ele vivenciou o maior do sacrifício que foi feito pela minha e pela sua vida. Um cordeiro poderia ter sido sacrificado, e Simão Cirineu teve uma experiência diretamente com esse cordeiro, com o sangue do cordeiro. A partir daquele momento, irmãos, a vida dele mudou, a família dele foi outra. Por quê? Aqui fala que ele tinha 2 filhos, um era Alexandre e outro era Rufo. Rufo era o filho mais velho dele, era o primogênito. Depois disso, eu estive acompanhando a Bíblia, em Romanos 16, 13, 30 anos após aproximadamente a morte de Jesus, Paulo escreve uma carta saudando os grandes mestres e ensinadores daquela época. E em Romanos 16, 13 fala lá, saudai também a Rufo, servo aprovado do Senhor. Então quer dizer, meu irmão, o sacrifício valeu a pena, porque ele levou salvação para a casa dele naquela noite, amém? Ele levou salvação para a casa dele naquela noite, e é a salvação que você vai levar para sua casa nessa noite. O Senhor vai estender o sangue que foi derramado pela mim e pela sua vida, para a sua família, para todos aqueles que estão na sua casa, e a sua geração vai conhecer o Senhor, vão ser pregadores, os seus filhos, os seus netos vão levar o amor do Senhor adiante, porque é promessa do Senhor para quem é escolhido. O negócio do Senhor, quando é grande, não é só para a gente, irmãos, é para quem é escolhido também. E para quem é escolhido, é para a família, é para a descendência, é para os netos, é para os bisnetos, e é para todos aqueles que veem que o sangue do Cordeiro foi derramado na madeira pelo meu e pelo seu pecado, amém? Convido você a ficar de pé nessa noite. Curva sua cabeça, meu amado. Feche os seus olhos. Eu quero dizer para você que nessa noite eu tenho certeza que você entrou aqui procurando uma resposta. Senhor, estou parado aqui já faz um tempo, eu não saio do lugar, Senhor. Para onde o Senhor quer que eu vá? Parece que eu estou sem saída, porque se eu for para a esquerda, tem muita gente. Se eu for para frente, acabou a rua, Senhor. E o Senhor manda te dizer, não retroceda, não volta atrás, espera e confia no Senhor, porque a resposta já está chegando. E se alguém cair nos seus pés, é o Senhor querendo te usar para ser salvação naquela vida. Não passe adiante a responsabilidade que o Senhor passou para você. Se alguém cair nos seus pés, ajude. Para o que você está fazendo e ajude. Porque é para isso que o Senhor te colocou naquele lugar. E se você está esperando é porque alguém vai chegar. E a salvação está vindo. Com uma cruz. Mas essa cruz ensanguentada do sangue que remiu o meu e o seu pecado. Se você entrou aqui nessa noite procurando uma gotinha leve, uma veste toda ensanguentada da salvação para sua casa, para que você saiba que o Senhor não é um Deus de coisa pequena, o negócio do Senhor é coisa grande. Então se você veio procurar uma gotinha leve, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que foi sacrificado no meu e no seu lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo sacrifício do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que foi feito no meu e no lugar dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, Pai. Sabemos, meu Deus, que o Cordeiro não poderia ter pecado, Pai, exatamente para levar o meu pecado, Senhor. Sabemos que Ele levou uma cruz que não tinha as medidas dele, que tinha a medida minha e dos meus irmãos, Pai. E eu te peço, meu Deus, que hoje, nessa noite, possamos ser lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, que foi sacrificado no meu lugar, no lugar dos meus irmãos. Que possamos, Senhor, ter as nossas vestes, Senhor, sujas, mas que seja do sangue do Cordeiro, para que possamos vê-lo, para que possamos entrar no lugar de holocausto e ver o Cordeiro que foi sacrificado para remir o meu pecado, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a viver
e a pisar em cima das pegadas que foram deixadas pelo Senhor Jesus ao longo do caminho, Pai. Senhor, por mais que esquinas apareçam nas nossas vidas, ó Pai, nos faça entender que a esquina é uma oportunidade de mudança, Senhor, e que ali o Senhor vai estar passando para remir os nossos pecados novamente, se for preciso, Pai. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor entre, meu Pai, com providência na vida daquele que veio buscar hoje uma cura, Senhor. Que essa pessoa possa pisar na pegada de Jesus. Porque está na Bíblia, Senhor, pelas suas pisaduras fomos sarados, e nós somos sarados pelo teu sangue, Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar, Senhor, então eu peço, toca no meu ombro, toca no ombro dos meus irmãos nessa noite, Pai. Diga no nosso ouvido, Senhor, aquilo que precisamos ouvir de Ti nessa noite, Senhor. A mão no ombro significa que o Senhor está próximo de nós, ó Pai. Então venha ficar próximo de nós essa noite, venha nos levar para casa, Senhor. Venha levar salvação para nossas casas, Senhor. Eu te peço, meu Pai, não deixa que saiamos iguais a nós entramos hoje. Que saiamos diferentes, ó Pai. E que cheguemos à nossa casa e mostremos a veste ensanguentada do Cordeiro que nós ajudamos a levar a cruz do nosso pecado, ó Pai, simbolizando que fomos lavados e remidos, ó Pai, pelo sangue do Cordeiro Santo do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício, e que essa data, Senhor, de Páscoa seja celebrada, Senhor, não com ovos de chocolate, mas com o Cordeiro Santo que desceu do céu para redimir o mundo. Eu te peço, meu Deus, nos guarda e nos livra, e estenda essa palavra, Senhor, aos familiares daqueles que estão aqui essa noite, porque a Tua promessa é de salvação para a porta das casas, aonde tem o sangue marcado, ó Pai, que o Senhor iria salvar aquela casa. Então nós estamos levando o sangue do Senhor sobre as nossas vestes hoje para a nossa casa, para que a nossa família possa ser alcançada pelo Teu sangue, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. É assim que eu oro, peço e já te agradeço, pois nós sabemos quem é o Deus em quem nós temos crido, ó Pai. Essa é a Tua palavra que jamais volta vazia. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?